Se você já passou em alguma prova da faculdade ou da escola tomando algum remedinho para melhorar sua performance, eu sinto lhe informar que você é um fake nerd do cérebro. E esses remedinhos que eu tô falando são Ritalina, Mondafil, Venvance ou qualquer remédio para melhorar a sua performance. E aqui eu vou citar remédio, não vou falar o termo com D, porque eu poderia ser desmonetizado, mas são esses estimulantes que ampliam a sua capacidade de pensar e raciocinar. Será que eles realmente ampliam essa capacidade? Eu vou trazer aqui estudos científicos das áreas médicas, econômicas e um debate ético-moral. Até porque eu sou um economista, não sou nenhum neurocientista para afirmar qualquer coisa do campo médico. Por isso, eu estou trazendo aqui um embasamento e 3 debates que eu quero propor para vocês. Eu vou começar com o debate médico, que é um debate simples, porque eu não vou conseguir aprofundar muito nisso, mas muito bem embasado. E depois eu parto para o debate econômico, que é onde eu vou focar devido à minha especialização. E eu vou te falar que você não quer tomar o suco do cérebro. Isso seria uma das piores decisões que você poderia tomar e eu vou te provar isso até o final desse vídeo. E esse vídeo ele tem um caráter educativo porque eu sou a favor para o uso desses remédios para pessoas que foram devidamente diagnosticadas. E a gente vai entrar nesse debate daqui a pouco. Mas a grande maioria dos Brasis existe um alto índice de erro de diagnóstico de transtornos de déficit de atenção, por exemplo. A gente vai debater logo em seguida. E é estimado que a gente tenha de 5 a 8% da população brasileira com déficit de atenção. Então, estatisticamente, você não tem TDAH, você é somente um preguiçoso. E para quem quiser ver todas as pesquisas que eu tô falando aqui, inclusive essa, vai ter uma área na descrição que só vai ter todas as pesquisas que forem basadas para esse texto. Esse vídeo vai ser duro em relação ao combate desses estimulantes para o cérebro. Eu sou radicalmente contra para quem realmente não precisa, que é onde a gente vai entrar no debate moral daqui a pouquinho. Mas antes eu queria trazer alguns dados que poderiam ser importantes no campo da medicina e da neurociência, que poderiam trazer um aspecto negativo para você que está pensando em utilizar qualquer um desses estimulantes para sua vida. O primeiro deles que eu trago aqui que comprovam o nosso problema existe um aumento de 700% no uso de Ritalina no Brasil. A gente também tem aqui o diagnóstico de crianças com TDAH cresceu 42% de 2003 a 2011. Não tenho esses dados mais recentes, mas imagino que tem um crescimento ainda maior. 35% dos universitários tomam ou tomaram algum tipo de remédio para tentar aumentar seu desempenho cognitivo. E pais tendem a diagnosticar filhos com remédios. Existem vários estudos que comprovam que cada vez mais crianças estão tomando esse tipo de remédio e tem um efeito na sua criação e desenvolvimento da cabeça muito grande, tá? E as consequências desses problemas que eu acabei de citar podem ser essas aqui. Um problema de oferta e demanda do mercado. Se muita gente está comprando, muita gente que não precisa, a oferta de mercado não vai dar conta, portanto, quem realmente precisa desses remédios não vai recebê-los por falta de oferta. Promove a cultura da superprodutividade. Então vai sendo alimentado cada vez mais essa cultura que você precisa produzir mais. E eu já vou entrar em detalhe disso no debate econômico. Alimenta a indústria farmacêutica, que a gente já sabe que conhecida por financiar estudos a favor dessas drogas. Na indústria alimentícia também existem, você sabe que são indústrias que a gente chama meio de shady, são meio obscuras, que tem o seu dedinho, uma ponta de influência na sociedade como ela é. Então eu já ficaria um pouco atrás. Toda vez que eu vejo alguma coisa nova desse campo, eu já fico com o pezinho atrás. E alimenta aqueles empreendedores que vendem encapsulados. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Um beijo para você que tá assistindo e sabe quem é. E todos começam a tratar com naturalidade o tema, se tornando até um ato de deixar bonito falar que tem TDAH. Ah, é porque eu tenho TDAH. Eu nunca vi alguém tendo felicidade ou vangloriando que tem pedra no rim. Por que eu vou fazer isso se eu tenho um transtorno de déficit de atenção? Eu não entendo da onde vem essa romantização. Ou até entendo e vou mostrar para vocês a origem disso. E a realidade é que estatisticamente, como eu falei no começo do vídeo, a probabilidade maior é que você não tenha TDAH e foi mal diagnosticado. E aí eu fiz uma pesquisa muito dura sobre o diagnóstico e do procedimento do psicólogo em comprovar que você tem TDAH. E por favor, se tem psicólogos me assistindo, por favor me comprovem. Eu tô deixando o estudo que eu me embasei para mostrar para vocês, não é matéria de jornal, é realmente um estudo acadêmico que foi feito que mostra como que é feito o diagnóstico. E eu espero que eu esteja falando algo certo, aí vocês podem nos comentários me comprovar e ver as referências que eu tô utilizando. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é, quando você diagnostica o TDAH ou qualquer outro transtorno, você precisa pegar em 2 aspectos da vida
vida da pessoa para comprovar que ele tem esse transtorno. Então eu tenho que olhar no trabalho e nos estudos. E eu não posso comprovar apenas em uma área, senão o diagnóstico não está completo. E aí trouxe algumas estatísticas. 50% dos médicos seguem essa metodologia e 93% receitam medicamentos só diagnosticando apenas uma área. Ou seja, existe um diagnóstico errado de transtorno, segundo essa pesquisa, muito grande. Por muitas vezes, aí eu vou pegar uma referência que eu estava falando com uma psicóloga amiga minha, que se uma criança, ela não está prestando atenção na sala de aula, será que essa criança, ela provavelmente vai ser diagnosticada com TDAH, mas será que o simples fato do modelo de educação estar totalmente ultrapassado e não estimular o aprendizado das crianças não é a raiz do problema? Não é só porque ela não está prestando atenção que ela tem TDAH. Existem outras variáveis que podem compor esse problema também. Pode ser um problema de políticas públicas, um problema educacional e não um problema de saúde. Nem tudo é um problema de saúde. Às vezes a gente está olhando para a variável errada no momento errado. Existe outro estudo que eu falei em um outro vídeo aqui do canal que é sobre respiração, que mostra que 50% das crianças não tiveram mais sintomas de TDAH quando elas retiraram as amígdalas, pelo simples fato de estar ligado com a respiração. Para quem quiser, eu vou deixar o vídeo linkado para vocês também assistirem. Eu ensino mais de 10 técnicas de respiração que vão te ajudar na sua vida em diferentes maneiras. Existe também dois aspectos que eu achei muito interessante em dois estudos que eu vou deixar aqui embaixo, que é o aspecto do gênero, que mulheres tendem a tendência de mascarar sintomas de TDAH, enquanto homens tendem a superestimar. Interessante isso, né? E outro estudo que eu achei interessante, não vou entrar em detalhe aqui, mas que até o mês que você nasceu pode influenciar. Nada de astrologia, relaxa, mas pode afetar o jeito que você tem o desempenho escolar. Isso acontece muito também no hockey americano, em jogos esportivos americanos. São estudos bem legais e já são bem estudados, bem comprovados no campo da economia. E eu vou contar uma história minha que é muito interessante, que foi quando eu tive uma prova de cálculo na faculdade de economia. Eu tinha uma prova muito importante, porque acho que 80% da galera reprova em cálculo no primeiro semestre, e aí eu tinha marcado para fazer, eu estudava na Paulista, para quem é de São Paulo sabe, no Grande Centro, eu marquei naquele dia para ir no cardiologista. E eu nunca tinha até então tomado nenhuma droga, nunca tomei nenhuma droga ainda, né? O máximo que eu fiz foi essa atitude que eu tomei. E eu tava estudando para a prova, e eu sabia que ia ter uma monitoria com o professor de cálculo às 8 horas da noite, muito tarde. E eram tipo 10 da manhã ainda, e eu tinha consulta meio-dia com o doutor. E eu esqueci da consulta. Aí eu tomei uma pílulazinha de cafeína. Qual que foi o resultado de tudo isso? Quando eu fui pro cardiologista, eu fui fazer o exame da esteira e eu fui detectado com arritmia no coração, com 18 anos de idade, muito por conta da cápsula de cafeína, que assim, não tem 1% dos efeitos colaterais que os outros medicamentos que eu tô tratando nesse vídeo. Mas você pode ver como até o estímulo da cafeína e de você estar num ambiente que é oferecido para você esse tipo de estímulo, e eu na época era muito influenciável, hoje em dia não sou tão influenciável quanto eu era naquela época, eu acabo aceitando aquelas coisas por medo de ser reprovado, por medo de não passar, e acabo comprometendo muito da minha saúde por conta desse problema. Felizmente tá tudo bem agora, me tratei, tá tudo ok, não tenho nenhum problema no coração. E alguns efeitos colaterais que você pode sentir caso você comece a tomar qualquer uma dessas drogas, tá? Falta de prazer em atividades diárias, em contemplar o belo, em você ver, aproveitar uma boa paisagem, provavelmente não vai conseguir fazer mais isso. Em baixas doses, pode ser que ela não tenha uma dependência, mas no longo prazo, se você continuar tomando, você vai construir uma certa dependência desses medicamentos. Não aumentou a nota dos alunos. Sim, esse é um estudo que comprova que não aumentou as notas dos alunos tomar. Que um efeito placebo também ocorre quando você toma algum remédio que não tem nenhuma substância dentro. Então é interessante esse estudo, vou deixar na descrição. Mas se você quer melhorar seu desempenho, você simplesmente pode tomar uma cápsula com nada dentro, com ar dentro. E se você já achar que tem alguma coisa lá dentro, você vai ter o mesmo desempenho. E existem vários efeitos na saúde mental, pessoas que acabam tirando a própria vida. Existem muitos casos de pessoas que perdem o prazer na vida. E eu não recomendo você se sujeitar para passar numa prova, você ter efeitos tão graves quanto esses, tá? E tem várias na saúde física mesmo que você vai se comprometer demais. E eu escrevo sempre uma newsletter semanalmente, e eu vou deixar na descrição para vocês se inscreverem. E eu fiz uma newsletter sobre esse tema alguns dias atrás, que chama o Viagra do Cérebro, mesmo tema desse vídeo. E lá eu listo no final da newsletter todos os remédios existentes, ou a grande maioria deles, os efeitos colaterais e para que ele originalmente foi feito. Então, se por acaso você está tomando algum desses remédios, você pode checar lá qual que é o problema que você está enfrentando ou quais efeitos colaterais você está se submetendo, beleza? Então, vamos entrar agora no debate ético, moral e econômico,
que é a área que eu acho que eu vou mais me destacar aqui dentro, por mais conhecer e por ter feito mais pesquisa. A grande realidade é que quando eu faço algum texto ou vídeo como esse, eu tendo sempre me perguntar a quem interessa esse tópico. A priori a gente vê que é a indústria farmacêutica, claramente, a quem interessa o aumento de vendas de remédios para substâncias. Mas o buraco é muito mais embaixo. Quando eu te falar quem que é o grande inimigo disso, você vai ficar completamente aterrorizado. E eu queria contar uma história para vocês. Essa história remete desde o passado e essa história ela vai contra a maioria dos influenciadores aqui do Brasil. No passado a gente tem a filosofia do estoicismo, que muitos de vocês conhecem por grandes influenciadores pregarem aqui dentro. Só que eu vou te mostrar agora como esses influenciadores são completamente hipócritas. Porque a filosofia do estoicismo ela tinha por grande parte a contemplação do belo, que é você olhar para uma árvore, olhar para uma paisagem, apreciar aquilo, viver a vida num ritmo desacelerado. E o padrão de sucesso nas épocas passadas, nessa filosofia, era você não fazer nada. Era você viver em plenitude, o que eles chamam de ataraxia, a paz de espírito, a paz da alma. E hoje em dia, qual que é o padrão de sucesso? É você produzir muito, trabalhar muito e mostrar que você é um bom funcionário e você consumir muito também, ostentar relógios, vinhos, obras de arte, tênis, etc. E aí vem o debate ético-moral. Por quê? Qual que é o único momento da sua vida em que você não está consumindo ou não está produzindo? Você consegue pensar qual momento é esse? Porque hoje até quando você vai no banheiro soltar seu amigão, você sabe que está consumindo ali, está no celular. Mas tem um momento da sua vida que você não consome nem produz nada, quando você está dormindo. Esse é o momento que você é ineficiente para o mercado. E existe um conceito na escola de economia, quando eu fiz a faculdade de economia, que é o conceito da maximização. No ambiente econômico, você tem que sempre maximizar tudo que você produz, para você produzir o máximo possível em menos tempo possível e maximizar o consumo. Em qual que é a melhor cesta de consumo para você ali dentro. Então esse conceito é fundamental porque a gente vai falar agora. Porque o sistema econômico, as empresas, elas querem que você consuma mais, tem muito mais produtos para você consumir e o mesmo tempo que a gente sempre teve. Então como que a gente tira um pouco e como que a gente aumenta um pouco desse tempo? Fazendo com que você não durma mais. Quem interessa o fim do sono? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque o uso de remédios está altamente ligado a você dormir menos e estudar mais. Quem interessa o fim do sono para você produzir mais? Ao capitalismo. E nem vem falar aqui que eu sou um comunista, algo absurdo nesse sentido, porque eu já falei aqui, já externei diversas vezes qual é a minha linha de pensamento. Hoje eu tenho pensamentos mais nacionais desenvolvimentistas, uma releitura do capitalismo. Essa é uma linha que eu sigo muito mais hoje. Não concordo com o socialismo, comunismo, mas eu trago esse ponto para vocês porque ele é extremamente relevante. E aí eu entro na hipocrisia dos influenciadores, porque os mesmos influenciadores que pregam o estoicismo são aqueles que falam para você produzir mais, consumir mais. Então existe um grande erro na interpretação do estoicismo no mundo atual. Eu vou deixar um vídeo que eu achei bem bacana de um cara que explica isso muito melhor do que eu. É um cara que tá formando em filosofia e eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem também. Então a gente definiu que o maior inimigo do sono é o capitalismo. Esse capitalismo que é formado principalmente por bilionários, indústria farmacêutica e indústria alimentícia. Vamos focar na indústria farmacêutica, porque é ela que está elaborando todos esses remédios. Eles estão querendo produzir esses remédios, vender mais remédios, consequentemente está impulsionando outras áreas. Tá? Você está estudando mais, você está vendo mais vídeo, consumindo mais livros. Então é isso que está acontecendo. A gente entra num debate moral. E você pode discordar ou concordar comigo desse ponto, porque é um debate moral muito interessante. E eu concordo com vários pontos de ambos os lados. Um lado fala para você que a gente deve manter a nossa essência e não consumir produtos para a gente melhorar mais nossa performance, porque isso é contranatural e vai ter vários efeitos colaterais na saúde. E por outro lado, a gente tem a galera que defende o utilizo desses remédios para impulsionar, para a gente avançar na sociedade. É um argumento meio utilitário de você assim, eu quero consumir esses negócios para produzir mais, para eu avançar mais na sociedade, produzir mais para a gente chegar em um outro patamar de sociedade. Aí tem debates. Eu tendo a ficar nessa ponta que
que eu discordo do utilizo desses remédios, por causa dos efeitos colaterais que existem nesses remédios, e por a gente já estar numa sociedade de superprodução, porque a gente quer produzir mais do que a gente produz hoje. A gente vai ver vários problemas da indústria da moda, a geração de lixo, e eu fico me perguntando, até que ponto a gente tem que só produzir mais? Até que ponto a gente não pode ser mais eficiente e pode ter uma leitura mais social do ambiente? Então, fica esse debate para vocês. Agora eu vou explicar como o capitalismo está destruindo nosso sono. Isso aqui me trouxe um insight genial. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, tá tudo ligado. E eu fiquei meio conspiracionista, concordo com vocês, mas o que eu vou te mostrar agora, irmão, explodiu minha cabeça. Eu nunca vi ninguém falando disso aqui no YouTube, eu também não tô inventando a roda, mas foi uma observação de mundo que eu falei, caramba, conectei alguns pontos e ficou interessante essa teoria. Olha que louco. Primeira coisa, eu vou deixar por último a coisa mais legal de todas. Vamos falar sobre esse aparelhinho aqui, o seu celular. O seu celular, ele não desliga mais. Ele fica em não perturbe. Ele fica no modo avião. Então você não pode ficar completamente desconectado desse aparelhinho. Então esse é o primeiro ponto em que você não desliga nunca. Você está sempre consumindo, sempre produzindo. Do mesmo modo, do celular a gente tem os Apple Watches, tem todos os relógios inteligentes que estão mapeando o seu sono. Pelo menos quando você dorme, você está gerando dados para aquela empresa. Então esse é um ponto interessante que estão descobrindo até como consumir de você quando você está dormindo. Então isso é muito interessante. Segundo, que provavelmente você nesse vídeo está fazendo, consumindo conteúdo em vezes 2, na velocidade dobrada. Isso é para você fazer você consumir o dobro do que você já consome normalmente. E é uma estratégia muito danosa para o cérebro. Eu sinto que eu também consumo muito conteúdo em vezes 2 e é muito ruim. Então se eu fosse você, eu já tirava, reduzia um pouquinho seu consumo agora. E me preocupa muito em quem assiste filme e série vezes 2. Vocês já fizeram isso? Cara, isso tá me assustando demais. Você perde completamente o ritmo do filme. Mas enfim. A gente tem um outro ponto, que é um ponto que eu enfrentei muito, que é o julgamento da família. A cultura ficou tão enraizada que você tem que produzir cada vez mais, que pelo simples fato de você, sei lá, passar 1 hora deitado no meio do dia, assim, 3 horas da tarde, você tá deitado no sofá e, cara, os seus pais olham pra você e falam assim, meu, você é um vagabundo, você não tá trabalhando, você não tá fazendo nada. Então o simples ato de relaxar, de não fazer nada, virou um parâmetro de vagabundagem. E esse ponto traz de um livro muito interessante que é do Max Weber, que é Ética Protestante e a Origem do Capitalismo, que embasa também esse texto de você não fazer nada como algo mal visto pela religião, que para a religião você tinha que produzir e trabalhar como um ato de você se dar bem na vida e ir pro céu. Então isso também vem de uma cultura muito oriental nossa. Outro ponto, que é um ponto que eu já fiz com vocês que estão assistindo aqui, que é a romantização do café. Quantos influenciadores você não vê fazendo aqueles cafés bonitos e você quer ser igual a eles? Eu digo que assim, a gente não foi orientado, eu já fiz vídeo assim, tá? A gente não foi orientado pelos Illuminatis que vieram e falaram pra gente fazer esses vídeos, mas é algo que é influenciado pra gente. Um influenciador vê isso de outro e eu quero copiar porque eu acho isso legal, e eu acabei caindo nisso, eu acabei copiando estratégias de outros influenciadores pra trazer pro meu, porque eu tava sendo influenciado por eles. E quando eu comecei a perceber que tava todo mundo romantizando o café, é storyzinhos, fazendo café na máquina Nespresso, é blá 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 blá, e eu quero ir na contramão. Então agora, quer saber, vou começar a tomar chá e vou mostrar eu fazendo chá. Vamos fazer uma nova tendência, a contra-tendência. Eu sou muito do contra, né? Então é isso. E agora a gente entra na parte mais interessante. Eu trabalhava CLT há pouco tempo atrás, eu saí dessa jornada, hoje eu tô empreendendo, quem quiser ver meus vlogs empreendendo tem aí no canal também, mas quando eu trabalhava CLT eu percebi que muitos dos meus companheiros de trabalho chegavam na empresa e eles estavam sempre com uma latinha de energético, e eu falei, cara, como assim esses caras estão consumindo energético, tipo é 9 horas da manhã, e isso nunca entrou na minha cabeça, porque eu nunca gostei muito de energético, apesar de já ter consumido vez ou outra. E eu falei, cara, engraçado, depois, assim, desses tempos que a gente ficou isolado em casa, eu tô vendo cada vez mais as pessoas bebendo mais energético. Por que será que isso tá acontecendo? E eu vou botar na tela pra vocês um gráfico, que é o gráfico do crescimento do mercado de energético projetado até 2030, que é um mercado que vai crescendo a 8% até 2030. Então, o que a gente vê, ó, desde 2020, que é essa época que eu falei pra vocês, até 2023, a gente já teve um crescimento já de 19 para 23 bilhões, mercado de 23 bilhões de dólares. E a gente tem um crescimento projetado ainda maior. E a gente tem aqui um crescimento tanto dos drinks, quanto dos shots e dos mixers também energéticos, que são os mixers, eles são os pré-treinos, tá? E o porquê que isso tá ocorrendo? Muito por conta disso. Se você não tá tomando um remédio para melhorar a sua performance, você tá fazendo coisas menores, em menor nível, em menor grau, como pílulas de cafeína e os drinks energéticos. E se você parar para perceber, se você é de São Paulo como eu, se você for numa estação, principalmente da linha amarela do metrô de São Paulo, você vai encontrar em todas as estações uma estação só de energético. Só de energético. Não vende mais nada, não vende água, não vende chá, não vende refrigerante, é só
energético. Eu comecei a perceber esse movimento, que é um mercado que está todo mundo consumindo. Eu falei, cara, esses estimulantes em menor grau estão sendo mais danosos, porque a galera está consumindo muito disso, é mais barato e é mais acessível e não precisa de uma prescrição médica. E eu falei, cara, o buraco é muito mais embaixo. O nosso inimigo, ele tá atacando por todas as vias. Então não tô falando só do aumento dos estimulantes que eu falei em todo esse vídeo. O problema é muito mais embaixo. A gente tá tratando aqui de pequenas doses que não precisam ser remediadas, que você compra no supermercado por menos de R$10. Então eu fiquei completamente em choque em saber disso. Por isso que eu falo pra vocês, dormir é um ato de resistência. Esse vídeo foi embasado em 2 livros que eu quero que você leia, caso você tenha interesse nesse tema, que é Sociedade do Cansaço, ótimo livro que fala como a nossa sociedade hoje é a sociedade do desempenho e da performance, e que isso nos torna muito depressivos e frustrados. E o outro que embasou mais esse vídeo é o 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que embasou muito desse vídeo. E se tem algo que eu quero que você lembre desse vídeo, é isso. A gente está vivendo um momento hoje que é exatamente igual à época dos anos 2000, 2005, 2010, nas academias, onde você ia para academia, você era oferecido o suco. Todo mundo tava querendo te oferecer o suco para você ficar fake nerd e normalizou hoje em dia. E aí cabe a você a tomar essa decisão. Uma decisão racional, e o que eu confesso que você deveria ser do contra nesse ponto. Está todo mundo te oferecendo, irmão? Tem alguma coisa de errado aí. Tem algum interesse por trás. Então a gente está vivendo essa mesma época de oferecimento de produtos para melhorar a sua performance física. E agora estão tentando influenciar o seu cérebro. Uma máquina muito mais poderosa e que pode ser mais danificada. Então cabe a você tomar essa decisão. A única diferença é que o suco pro cérebro, como mostrei para vocês nesse vídeo e tem estudos abaixo, não é tão efetivo quanto parece. Assine minha newsletter para receber mais vídeos e textos como esse. Espero que tenha gostado. Um abraço e até mais.